Ora, muito boa tarde para todos, desde a Califórnia, boa tarde ainda para também a costa leste dos Estados Unidos da América e boa tarde também, acho, ainda para Toronto, mas neste caso é Toronto, Brasil. Portanto, mas também ainda é tarde porque nós podemos, e os nossos amigos que nos acompanham, quer aqueles que nos acompanham através da Zoom, quer aqueles que nos acompanham nas redes sociais, podem ver que de facto a professora Manuela Marujo está, portanto, numa das suas casas de férias, esta do Brasil, e ainda há aquelas, portanto, sol lá fora, portanto, é boa tarde. Boa noite para aqueles que nos acompanham, obviamente, já em Portugal continental e também nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira ou em outra parte qualquer do mundo da língua portuguesa. Olhos nos livros, palavras de costa a costa, uma criação de João Martins, que nós com muito gosto abraçamos já há praticamente um ano, não é? Aqui através do Portuguese Beyond Borders Institute da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno. Todas as semanas fazemos a sugestão de um livro de um autor ou autora, portanto, de língua portuguesa aqui nos Estados Unidos da América, quer publica aqui, quer publica em Portugal, quer publica nos dois países, como alguns dos casos que temos tido. E obviamente que escreva em português ou que tenha tradução para português, porque cada vez mais os nossos lusodescendentes estão a escrever em inglês, obviamente, este é o seu país, mas têm tido a felicidade de terem traduções para a língua portuguesa. Todas as semanas fazemos isso através das redes sociais e na Google e depois estamos aqui de 5 em 5 semanas, portanto praticamente 4 vezes ou 5 no ano para vos sugerir estas leituras aqui neste espaço ao vivo. Bem-vindos a todos, bem-vindos, obviamente, aos nossos amigos que fazem parte deste grupo. Olhos nos Livros é um projeto de Manuela Marujo, José Luís da Silva, João Martins e eu faço uma pequena parte também com todos, obviamente. Tentamos todos fazer a nossa parte. Vamos começar desta feita com o José Luís da Silva. E que já agora posso anunciar, é o tema da minha crónica para a semana no jornal Atlântico Expresso, nos jornais da imigração, é uma revisitação à poesia do José Luís da Silva, mas ele não está aqui para falar de si, mas a gente um dia tem que falar dele, mas para falar, obviamente, de quem ele escolheu para que foi o primeiro dos livros escolhidos nesta nova série que começamos, portanto, em janeiro. José Luís, bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Olha, para este mês eu escolhi este livro intitulado Reverso da Palavra, de João Luís de Medeiros. Este livro foi publicado em 2007 e é a edição do autor. Um pequeno esboço da vida do João Luís de Medeiros, que é uma vida muito interessante, não só da parte literária, mas também a parte política. João Luís de Medeiros nasceu em dezembro de 1940, na ilha de São Miguel Açores, na freguesia de São Roque, que é uma freguesia periférica a Ponta Delgada, onde completou o ensino básico. Concluiu o ensino técnico profissional em Ponta Delgada em 1961. Fez o serviço militar da Guerra Colonial a Moçambique, de 1963 a 66. Após o 25 de Abril, foi vereador da Câmara Municipal de Ponta Delgada, membro eleito à primeira legislatura da Assembleia Legislativa da região autónoma dos Açores, em 1976, e representante açoriano na Assembleia da República, em 1978. Em 1980, emigrou com a família para a costa leste dos Estados Unidos, mudando-se em 1999 para o sul da Califórnia, onde trabalhou como contabilista e agente consultivo em recursos humanos no setor privado empresarial. João Luís de Medeiros é licenciado em Humanidades e Ciências Sociais pela University of Massachusetts, Dartmouth, e titular de mestrado em Ciências de Recursos Humanos pela Chapman University, Orange, Califórnia. É coautor, junto com Eldo Braga, de Em Louvor do Divino, publicado em 1993, e autor de Reverso da Palavra, que já mencionei, que é de poesia e prosa, e também autor de Canteiro da Memória, O Rosto Enrugado da Espera, publicado em 2010, que é uma coletânea de artigos e crónicas. Tem colaborado assiduamente na imprensa, nomeadamente na diáspora, onde assina a coluna Memorandum e outras,
em que, no seu estilo fino, eloquente e incisivo, trata dos mais variados temas de uma maneira engajada, culta e séria. Ao contrário de Canteiro da Memória, O Rosto Enrugado da Espera, um livro que maioritariamente em prosa se debruça sobre questões políticas, sociais, históricas e filosóficas, Reverso da Palavra, revela-nos os dons poéticos de João Luís de Medeiros, que, sem deixar as suas preocupações sociais e metafísicas, nos dá um reflexo da sua alma e do seu sentimento perante um mundo onde a esperança e a desilusão coexistem. Demonstra também os seus dotes de cronista na secção final do livro Prosas Brancas e Cravos Bravos, é uma secção do livro, continuando o título dessa secção, Eu, Pregador, me confesso a prosear poemas, onde ele desce as escadas da memória para nos relatar cenas preciosas, alusivas à sua infância e adolescência. Reverso da Palavra é um livro para ser lido aos poucos, degustando cada poema e cada crónica como quem aprecia um manjar delicioso. Reflete o percurso de um homem são, sensível, inteligente, que soube dar o seu valioso contributo à vida política da sua terra e do seu país, ao mesmo tempo que cultivava a força da palavra escrita e a beleza das imagens poéticas. Na breve nota de abertura do livro, João Luís de Medeiros refere-se a dois grandes escritores açorianos, Dias de Melo e Daniel de Sá, e cito, ambos amigos muito estimados e referências singulares, fim de citação, ele refere-se a eles como, e cito outra vez, os mais firmes entusiastas de reunir em livro os meus versos. Fim de citação. À leia de prefácio, Daniel de Sá escreveu sobre os poemas no livro, e cito, gotas de luz, essas gotas que juntas formam a torrente dos teus versos, exorcizando os fantasmas que possam ensombrar a vida do amor e o amor à vida. Gotas de luz como pinceladas impressionistas. Fim de citação. Que essas gotas de luz iluminem o leitor e o façam sentir que a vida é bela e poderosa, quando acreditamos que vale a pena lutar pelo bem de todos e queremos do pensamento, como nos revela o autor de Reverso da Palavra. Muito obrigado, Zé Luís, e obviamente os que nos seguem sabem muitíssimo bem que para além, portanto, do texto que os nossos amigos apresentadores farão, depois há uma segunda volta, voltamos, portanto, da mesma forma, para uma breve leitura ou de um poema, ou dois, ou de um excerto do livro que foi escolhido. Eu, antes de passar para a professora Manuela Marujo, queria, obviamente, também agradecer, antes que me esqueça, quando se chega à minha idade, a gente começa a dizer as coisas quando a gente se lembra delas e não as guarda para quando devem sair. E, portanto, ou seja, agradecer à Rádio Ilhéu, portanto, na Ilha de São Jorge, que é um projeto online muito interessante, que está também a publicar os textos que nós publicamos online para que eles cheguem à região autónoma dos Açores. E agradecer ao nosso amigo João Manuel Dias, da Rádio, portanto, Portugal USA, que retransmite o som, portanto, destes espaços aqui que fazemos de 5 em 5 semanas. Agora sim, para a professora Manuela Marujo. Boa tarde a todos. Eu escolhi para este último trabalho, Olhos nos Livros, um livro publicado pela Maria João Dodman, chama Andarilha, Viagens de um Ifan, não é este livro? E este livro foi publicado pelas Letras Lavadas em 2016 e para falar só brevemente sobre a Maria João, que deu há pouco tempo uma entrevista muito completa naquele programa de pessoas açorianas de Exato, conversas da diáspora eu simplesmente gostaria de dizer, eu conheço a Maria João desde que ela era aluna da Universidade de Toronto, ela especializou-se em literatura espanhola e medieval, e principalmente teatro, e depois foi muito incentivada, tenho algumas culpas nisso, para se dedicar à parte portuguesa. Eu comecei a vê-la tão entusiasmada e a dizer, Maria João, precisamos de pessoas como tu,
que saibam ensinar português e literatura portuguesa, e hoje a Maria João é diretora do Departamento de Línguas, Literaturas e Linguística da Universidade de York e tem, de facto, tido um papel relevante no ensino da literatura, especialmente da literatura virada para os Açores, num curso que ela tem dado, que, portanto, permite aos alunos descobrir autores que, de outro modo, não seriam acessíveis em cursos, não é, de literatura geral. E, claro que, como o Dinis disse, nós temos que muitas vezes ensinar em inglês, mesmo esta temática açoriana, e há poucas traduções ainda, não é, para podermos dar aos alunos aquela visão global da qualidade de literatura. A Maria João foi muito jovem para o Canadá, com 18 anos, ela é de São Miguel, mas passou a sua vida no Faial, portanto identifica-se. Quando eu a conheci, ela, como qualquer jovem, não queria saber nada dos Açores. Hoje a Maria João mudou totalmente a sua atitude, aprendeu muito sobre o valor, não é, e a ligação das ilhas à diáspora, e tem-se debruçado não só em trabalhos académicos, mas também em trabalhos mais poéticos e mais de ficção, como são algumas destas crónicas. Este é um livro de crónicas em que ela fala de um dos seus autores favoritos, que é o Dias de Mel, sobre o qual ela também já publicou, e o Dinis, no nosso programa online, pôs um dos trabalhos de ensaios que ela fez sobre o Dias de Melo, e aqui nas crónicas e alguns textos de reflexão, eu acho que se pode, de facto, detectar a descoberta das ilhas e da cultura e da literatura pela própria autora. Aqui nas crónicas há duas em inglês. Eu sei que a Maria João prepara um livro traduzido, não é, em língua inglesa, e é muito interessante ver a temática que ela escolhe. Tem muito a ver com os idosos, não é, com a terceira idade açoriana, e quer dizer, a sabedoria, não é, dos mais velhos, e também a sua visão como jovem daquele meio pequeno que era a Ilha do Faial, onde ela tinha alguns problemas de adaptação, e hoje ela reflete sobre os valores, não é, das ilhas e ao mesmo tempo a sua perfeita integração devido ao caminho que ela escolheu na academia, na sua perfeita integração na sociedade canadiana. E ficava por aqui, porque depois vou ler um bocadinho de um dos textos que ela soube tão bem escrever. Obrigado, Manuela, muito obrigado. Foi de facto uma conversa muito interessante entre a Maria João e o José André, em que ela falou precisamente desses temas que estás, portanto, a referenciar. Vamos passar para João Martins, poeta João Martins, que está na costa leste dos Estados Unidos. Estás em silêncio, João, precisávamos que retirasses exatamente para nós ouvirmos essa voz poética. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Aqui continua a ser boa tarde, com um pouquinho de neve a aquecer cá por dentro em casa. O autor que escolhi o livro e o autor que escolhi para hoje é um livro de peso por todas as razões. Os portugueses em New Jersey. Um primeiro parágrafo, parênteses, para dizer não é exclusivamente dedicado só à atividade dos portugueses em New Jersey, tem uma grande parte na entrada sobre os dados históricos da presença de Portugal no mundo e depois, na parte final, a presença dos portugueses em outros estados dos Estados Unidos, mas isso falaremos depois um pouquinho mais tarde sobre o livro.
Sobre o autor, Fernando Santos é um homem de palavras que tem dedicado toda a sua vida à escrita e à comunicação. Enunciar a atividade profissional dele, desde a colaboração, trabalhos na France Press, Diário de Notícias, Paris Match, etc, 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 mas seria enorme como o próprio livro, mas a grande atividade do Fernando Santos revelou-se durante os 30 e muitos anos que esteve a trabalhar no jornal Luso-Americano, um dos jornais mais antigos em língua portuguesa nos Estados Unidos. E aí se dedicou à escrita, às notícias, mas à escrita sobre as comunidades que a própria atividade profissional lhe permitiu que se pudesse dedicar, e com isso fez inúmeras viagens à volta do mundo, onde, digamos, lhe cheirava que havia portugueses, e tentou ligar com essas comunidades. E daí surgiram várias oportunidades para ele passar para a escrita em livro várias histórias dessa sua presença junto de comunidades. Por quem os sinos dobram, uma viagem com as tribos no Brasil, os portugueses no Hawaii, um trabalho sobre o luso-americano. Peço desculpa se às vezes interromperem, que estou com o telefone. Não, estamos a ouvir bem, continua. Os luso-americanos que morreram ao serviço das Forças Armadas nos Estados Unidos, as atribulações do 10 de junho até se tornar Dia de Portugal, isto começando em 2014 e por aí fora, e depois então os portugueses de New Jersey. Como mostrei há momento, é um livro de peso, e como o próprio autor dizia há tempo sobre um outro livro, mas que eu acho que faz perfeitamente sentido, sendo um livro de histórico, e um livro de história não é necessariamente um livro para ser lido como quem lê um livro de poesia, ou como quem lê um romance ou uma novela, mas é um livro para ser consultado quando sentimos necessidade de conhecer um pouquinho da nossa história. Tem imensas notas históricas sobre a proliferação dos portugueses no mundo, e ele dá-se feliz por ter feito, ou por ter tido a oportunidade para elaborar este livro, porque tentou condensar aqui outros dados que, segundo ele, correriam o risco não de se perder totalmente, mas quase, ou pelo menos não serem conhecidos. E, como eu disse, é importante não só, embora ele, vivendo em New Jersey, tenha dedicado grande parte do livro à comunidade dos portugueses em New Jersey, mas na minha leitura rápida do livro, há pelo menos 14 estados nos Estados Unidos, onde ele conseguiu recolher essas informações de forma às pessoas, se quiserem, poderem eventualmente procurar mais, porque estes livros de história nunca estão terminados. E a oportunidade é que, havendo alguém que dá o pontapé de saída, e nisso ele foi bastante pioneiro nesta área, pode encontrar inúmeras outras histórias que as pessoas poderão reconhecer-se. E às vezes, sem sabermos, encontramos outras histórias. Permitam-me só um pequeno, para terminar esta primeira fase,
na cidade onde eu moro, de vez em quando estou envolvido em acontecimentos culturais, e há dias numa exposição estávamos a falar e alguém dos presentes me perguntou assim, mas tu de onde é que tu és? Tens um accent, assim, sou de Portugal, e quem é que estava em frente a mim? O mayor da cidade onde eu vivo, ele diz-me, e eu também. E foi o ponto de partida para ele que, através de um livro semelhante, embora mais ligado a um clube específico, ele disse, epá, mas os meus pais viveram aí nessa rua, a minha tia viveu aí nessa rua. Isto para só reforçar um bocadinho, se caso isso seja necessário, que estes livros históricos podem ser o ponto de partida para criar laços com a história e trazer ao vivo as memórias para, numa frase que eu não me canso de repetir, depois das histórias, das memórias do passado, temos que ser nós a construir as memórias do futuro. E até já. Essa é uma feliz forma de terminar, construir as memórias do futuro. Por isso que és poeta. Obrigado, João. Então, passo agora para a minha vez e vamos falar de uma pessoa que acho que todos aqui, pelo menos os 4, conhecemos. Aliás, como temos conhecido toda a gente hoje, às vezes trazem-nos, quer particularmente a Manuela e o João Martins, o José Luís e eu estamos neste mundo de cá e, portanto, conhecemos as pessoas mutuamente, mas a Manuela e o João Martins têm-nos trazido pessoas que eu não desconhecia, e também o José Luís, acho que sim, mas hoje, na realidade, são todas pessoas que todos nós conhecemos. E terminando aqui, como disse o João, com o Sr. Fernando Santos, por quem eu tenho uma grande admiração. Portanto, hoje é o José Francisco Costa, que acho que toda a gente também conhece, que nasceu nas Capelas de São Miguel, portanto temos 50% dos 4 nascidos em São Miguel, 75 com a Maria João, que também nasceu em São Miguel, portanto isto é tudo miquelenses hoje. Portanto, nasceu em São Miguel, nas Capelas, frequentou o Seminário de Angra, do Heroísmo, a Universidade Católica Portuguesa, e bacharelou-se em História na Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa. Foi professor em Setúbal, Amadora e Loures, antes de emigrar para os Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos fez um mestrado em Estudos Portugueses e Educação Bilingue na Universidade Brown, e o seu doutoramento mais tarde foi feito através do Departamento de Estudos Espanhóis e Portugueses da Universidade de Massachusetts, em Amherst, onde tem um doutoramento sobre a obra de Jorge de Sena. Portanto, é autor de muitos livros, não vos vou dizer todos, quase todos em poesia, mas também tem contos e também tem, portanto, alguns textos, portanto, de memórias, e o livro que vamos, portanto, falar brevemente é este aqui, portanto, que foi publicado pela Salamandra há alguns anos atrás, e da carne se fez verbo. Portanto, como eu disse, foi publicado em 2002, pela Edições Salamandra. José Francisco Costa é um dos poetas mais talentosos, portanto, que na nossa diáspora de origem açoriana e portuguesa, na sua totalidade, até mesmo lusófona, nos Estados Unidos da América e no Canadá. É um homem da palavra e é um homem da música. Tem escrito inúmeras letras que têm sido musicadas em ambos os lados do Atlântico. De todas, talvez o mais conhecido é o nosso Velho Pezinho, que tem sido interpretado por vários grupos, quer em São Miguel e outras ilhas dos Açores, quer também aqui. O livro que eu desejo salientar, como disse, é o notável livro de poesia E da Carne se Fez Verbo, onde está o poema Velho Pezinho, assim como uma belíssima coleção de poemas que, como escreveu Onésimo Teotónio Almeida no prefácio à edição da Salamandra, e eu cito o que Onésimo escreveu. Cito a partir de agora. Ressaltam, portanto, os motivos da poesia universal, da portuguesa, da açoriana, da poesia e da diáspora. Portanto, aqui estão palavras que são universais e ao mesmo tempo são, portanto, muito relacionadas com a poesia portuguesa, a poesia açoriana e a poesia da diáspora. Amor, viagem, partir, ilha.
Mamã ilha, saudade, vento, sapateia, nuvem, vulcão, teia, barco, memória, ilhéu, guitarra, charamba, salgado, terra, perfume, urze, madrugada, mulher, horizonte, regressar, palavra, cinzento, agosto, vavó, chão, mar, dentro, grito, manhã, marinheiro, América, sangue, lavrar, dor, voz, despedida, gente, sonho, farjã, berço, medo, raiz, desfortuna, que fazem deste livro uma voz mais no coro universal português, açoriano e luso-americano. Fim da citação do belo texto do Onésimo, portanto, que está como prefácio a este livro. A poesia de José Francisco Costa está salpicada com as nossas vivências entre dois mundos e agora já com dois mundos. Na sua poesia temos ecos do real e temos ecos do utópico, da adaptação e da integração. É uma poesia refinada, com os mistérios do basalto e da bruma, mas também do cotidiano nas nossas terras da imigração. E da carne se fez verbo é, portanto, uma pérola preciosa na criatividade da nossa diáspora. Depois, mais tarde, lerei também alguns poemas. E vamos partir então para a parte da leitura dos próprios textos que escolhemos, ou de um texto, ou de um ou dois poemas, ou aquilo que achamos por bem, partilhar nesta segunda parte deste encontro Olhos nos Livros, Palavras de Costa a Costa, e vamos começar precisamente com, portanto, da mesma forma como começamos a parte de apresentação, ou seja, com o José Luís da Silva, o meu caro colega, professor, amigo e poeta. Muito bem, eu escolhi dois textos para hoje, um de prosa e outro de poesia, dois textos de João Luís de Medeiros. O primeiro, uma crónica, que se intitula Do Coliseu e das Colisões da Nossa Memória. Para quem não conheça Ponta Delgada, o Coliseu é a sala de espetáculos popular de Ponta Delgada. O Teatro Micalense era e é a sala chique. Então há aqui essa apresentação de como eram as sessões de cinema e como era a vida dos jovens nessa altura. O João Luís Medeiros é poucos anos mais velho que eu, mas a realidade é parecida. Aliás, Ponta Delgada tinha uma esquina no fim da Roberto Ivens, a Avenida Roberto Ivens, que tinha o Coliseu. Eu, portanto, tinha a cervejaria Melo Breu, que era fantástica para comida e bebida, e no outro lado tinha o Rio, o estádio de Margarida Cabral, onde se jogava hóquei, vinha equipas de Portugal, Continental, o Benfica, a CUF. Então era ali um centro onde a malta se reunia. Então vou ler esta crónica, que eu acho deliciosa. Creio não ser necessário recuar muitas décadas para confirmar a suspeita de que, nos meios insulares, o progresso quase sempre caminhou a passo do boi. Dir-se-ia que nas aldeias o tempo não tinha muita pressa de celebrar conclusões. Sofrer em silêncio as amarguras da vida fazia parte do costume tradicional de, respeitosamente, esperar pela morte. Fazemos parte da última geração que foi parcialmente mordida pelo círculo fechado do viver insular. Naquele tempo, até finais da primeira metade do século XX, a honorabilidade tinha cara de gente. Os contratos eram selados em silêncio, apenas com um aperto de mão. O padre, o professor, logo seguidos pelo agiota local, o tal que emprestava, quase em segredo, dinheiro com um juro muito mais alto do que a banca, eram então as entidades mais reverenciadas do burgo. Curiosamente, havia alguns edifícios que faziam parte da fisionomia tradicional do habitat pontadelgadense. O Coliseu Micalense, antes conhecido pelo Coliseu Avenida, apesar de não ser uma peça arquitetónica de recorte original, continua ainda a fazer parte integrante do imaginário coletivo da nossa geração. Nos alvores da década de 50, a maioria da rapaziada de São Roque, que é a freguesia de onde ele tem origem, entre os 10 e os 14 anos de idade, já se aventurava até Ponta Delgada. Para alguns, a coragem só dava para chegar até às imediações do campo de futebol Marquês de Jacobo Correia.
Quando nos faltava o dinheiro para a entrada, nos grandes jogos, a malta subia até o adro da Mãe de Deus, embora dali só fosse possível ver a metade norte do campo. Nas tardes chuvosas de inverno, o Cine Marítimo era o lugar mais convidativo, porque ficava junto à fronteira com o novo mundo da cidade. De resto, passar um par de horas a ver filmes de porrada e pancadaria, a nossa roupinha encharcada fazia parte da festa. Continuar a aventura até quase ao fim da cidade, em direção da antiga Mata da Doca, ou perto do Coliseu Micalense, aquilo já era odisseia para dar corda à inveja dos mais tímidos da freguesia, os tais meninos que não ousavam caminhar além da zona da Canada do Santíssimo, no limite oeste da zona da Praia dos Santos. Naquele tempo ainda não conhecia outro caminho para chegar ao nosso Coliseu que não o itinerário da Avenida de Roberto Aivens. O frontispício conventual do hospital era então a silhueta de referência. Ora, como já sabia ler, depressa reparei na medonha palavra tuberculosos, em letras garrafais, no edifício onde funcionava o Centro de Assistência aos Tuberculosos. Creio que, em obediência ao mandamento da ignorância, o pavor da contaminação acelerava-nos o passo, quase sem respirar, caminhando pelo passeio oposto àquele que ladeava o sinistro casarão amarelo. Somos ainda do tempo em que, nas matinés do Coliseu, o bilhete da bancada geral custava escudo e meio. Na década de 50 assistia a dezenas de filmes de índios e cowboys, alguns realizados em áreas da Califórnia, que hoje em dia me são relativamente familiares. Recordo com emotiva saudade aquela tarde pardacente, amigo invernoso, em que toda a minha família foi ao Coliseu assistir à projeção do filme Fátima. Nessa altura notei que durante a projeção do filme a avó dos anjos nem sequer cuidava em disfarçar as lágrimas silenciosas de emoção. Uma tarde cheguei ao Coliseu com mais 2 companheiros e 5 patacas de algibeira para ver Prisioneiro da Zenda e Regresso do Inferno. Na altura, o dinheiro dava para 3 bilhetes para a geral e ainda para o amendoim. Outras vezes, era preciso ter paciência e persistência para esperar a saída dos espectadores ao primeiro filme. Com sorte, havia sempre alguém que ficara satisfeito com o primeiro filme e disposto a oferecer a senha de entrada para a segunda fita. Se bem que, noutras ocasiões, aparecia um gajo mais pesado que se atravessava no negócio e, adeus, lá se ia a nossa abençoada senha de entrada. Nos dias de grande afluência de espectadores, sem a ajuda de amigos para nos proteger o espaço, tornava-se complicado garantir uma boa posição no anfiteatro da geral. Às vezes éramos incomodados por soldados e outros espertalhões que empurravam os mais novinhos para o canto e assim forçar o espaço que lhes permitisse acessibilidade às supeiras solteironas. Quando a casa estava à cunha e a geral a arrebentar pelas costuras, aquilo era por vezes complicado e quesilento. Não raro os sopapos da geral competiam com a porrada do ecrã. Por outro lado, entre adolescentes, dizia-se à boca pequena que aqueles filmes em que entravam a Sofia Loren ou a Gina Lollobrigida eram fitas para ver com as mãos nos bolsos. Para os filmes famosos, não se conseguia lugar melhor senão no extremo da geral, muito perto da ilharga do palco. Naquela posição, assaz incómoda, os nossos atores preferidos da época apareciam como que deformados pela perspectiva. Curiosamente, mal sabia eu que, meio século mais tarde, haveria de me ser dada a oportunidade de cumprimentar 2 veteranos do cinema, Anthony Quinn, no dia do nosso commencement de UMass Dartmouth, e mais recentemente Kirk Douglas, que deslocou a Palm Springs para inaugurar um dos acessos ao aeroporto local que ostenta o seu nome. Por agora, não haveria além do cuidado de vos oferecer algumas notas dispersas acerca do Coliseu e das colisões da nossa juventude. De facto, o nosso Coliseu foi ponto de encontro da rapaziada do meu tempo. Era ali que aconteciam alguns dos momentos de ilusão para as crises de crescimento da minha geração. Ademais, no seio de uma sociedade alienada pela certeza maldosa de que a pobreza era filha de Deus. Vou terminar com um poema que o João Luís de Medeiros, aliás, acho um poema delicioso e muito, muito, muito bom mesmo, merecedor de estar em antologia. Um poema de João Luís de Medeiros, intitulado O Repouso da Garça, na morte de Natália Correia. Neste ano, como todos sabem, se celebra o centenário do nascimento da grande poeta Natália Correia, acho até bem apropriado nesse poema, que é lindo. Foi escrito em Fall River, Massachusetts, em 1993. Naquele dia, a cancela da ilha ficara aberta por masculino descuido,
a taramela do destino aquietou-se para ouvir passar a garça. Cuidado, é a Natália que aí vem, infanta de Sagres, a caravelar no dorso da Atlântida, anticiclone das revoltas da Sapateia, da grândula Vila Morena da Feijão de Baixo, alguidar vulcânico da coragem de sargente, saudade vertical de distâncias a chegar. Natália, imagino-te ao lado de Flor Bela, a remoçar o romance de Pedro e Inês. Vejo-te com a batuta da coragem, a desafiar o solfejo antigo da Alice moderno. Adivinho-te com Antero na reza do soneto consulta, junto ao primeiro degrau do sumo bem. Natália, vem daí. O sossego mata-nos, mulher. Faz-nos falta o gemido criador da tua verve e a vertigem ciclópica da tua lira. Desde que partiste, Portugal está morno. Bocejas-se nos Açores, esbraceja-se da Madeira e a liberdade recolheu o cartéis. Muito bom, bonito. É bom. Muito bonito, na realidade, e obrigado por o leres, porque na realidade estamos a comemorar a Natália Correia, um tanto ou quanto esquecida, porque ela incomodava muita gente, e ainda incomoda. Portanto, vamos passar então para a Manuela. Eu escolhi um extrato, 5 minutos, menino Zé Luís, sobre açorianidades dispersas e poucas vergonhas. É o título da crónica da Maria João. Passa-se aqui em Santa Catarina com uma pessoa que tanto o Zé Luís como eu conhecemos, o Paulo. Então eu vou ler este bocadinho. Diz assim, desculpa, nesta página. Após a praia de Jurerê, que é uma das praias famosas aqui da ilha, contemplamos a fortaleza de São José da Ponta Grossa. Ouça atentamente a história, narrada habilmente por ele, brasileiro mas açoriano, um dos manezinhos da ilha, defensor acérrimo da cultura açoriana e ilhoa. Pondere sobre o motivo de estarmos ali juntos. A verdade é que ambos pertencemos a mundos bem distintos, mas estamos ali reunidos precisamente porque, nas nossas identidades diferenciadas, comparticipamos na açorianidade comum. Revivo aqueles dias que passei na companhia do Paulo e de outros amigos em Florianópolis e revejo com carinho essa ilha, também açórica. As ilhas açorianas marcam presença diária. Aí estão nas coisas mais triviais, nos nomes de lojas, comércios e locais. Aparecem também no pulso cultural da ilha, em exposições, em festas, em palestras, em monumentos e em todo um leque diverso e quase infinito de outras manifestações culturais. Aparecem nas reações ao meu sotaque, no carinho com que me contam que os seus antepassados vieram dos Açores e na religiosidade do povo, visível nas várias igrejas espalhadas pela ilha. No átrio de uma dessas igrejas, revivi a minha adolescência. Senti que estava na minha paróquia, nos outros Açores, tão longe, mas tão perto. Emocionei-me ao perceber o quanto os meus antepassados devem ter sofrido naquela longa viagem, na solidão e na saudade da terra, na tentativa de recriar uns Açores naquela igreja que me encarava como uma anciã sábia, guardadora de memórias. Voltei a olhar minuciosamente para as paisagens da ilha, algumas tão familiares, tão açorianas. Considerei estas paisagens, a presença constante do mar, o cheiro a terra e a ilha, elementos enraizados na alma açoriana, na minha alma. Senti-me reconfortada e quis acreditar que assim se sentiram os meus antepassados ao pisar o chão daquela igreja. Quero acreditar que quando aqui chegámos não chovia, mas fazia sol, e que não repetimos o erro dos nossos antepassados, que não vestimos o índio, mas que nos deixámos despir, expurgando assim o peso da vergonha. Nestes momentos, entre amigos e açorianidades, coloquei de parte o meu modo de ser e estar muito norte-americano e deixei-me levar pelos sentidos, pela falta de vergonha daqueles Açores encantados e encantadores. Confessei ao Paulo que me sentia mais açoriana, mas não lhe disse
tinha pedido às bruxas dele que me fizessem desaparecer aquele baú onde tinha cativa a senhora Vergonha. Regressei a Toronto sem pagar excesso, muito mais leve, mas munida de novas histórias, comovida pela minha gente, inspirada por aqueles Açores e os seus açorianos, e, como sempre, disposta a explorar o que mais cabe nesta minha identidade efemizada. Eu escolhi esta porque, claro, diz, todos os dias eu tenho estes testemunhos, não é? Aqui ao meu lado é o prédio da Ilha de Santa Maria, ali ao lado é o prédio da Ilha Terceira, mais ali é a Graciosa, e as pessoas têm estes nomes, não é, regionais, evocando os Açores, sem nunca lá terem ido, sem terem a mínima ideia onde fica, mas sétima geração, não é? Comemorou-se aqui no dia 6 de janeiro os 275 anos da chegada dos 400 e muitos açorianos que vieram pela primeira vez aqui a Santa Catarina. Então, eu compreendo a Maria João, quando ela aqui veio, o que é que ela sentiu. Eu não sou açoriana, não é? Mas ela, como açoriana, deve ter ficado comovida e impressionada, não é? Com o que aqui se vive ao fim de quase 300 anos. Muito mais poderia ser, Eu mas diria, muito bonito, mas eu diria que tu erraste porque tu és açoriana. Tu és mais açoriana que muitas açorianas que eu conheço. eu sou Portanto, manezinha, eles consideram-me manezinha, eu já sou Manuela, não é? Eu sou Manuel, não é? Manezinho da ilha é o termo que eles dão aos açorianos colonizadores, não é? Os povoadores. claro. Então eu sou manezinha, eu digo sou Manuela, sou manezinha. Obrigado, Manuela. Portanto, vamos passar para o João e a sua leitura do livro que escolheu. Ok. Como eu disse há pouco, neste livro, que é no fundo um livro protótipo de um livro de história com factos e dados históricos, seria difícil escolher um texto que não fosse limitativo e ficasse só centrado numa região ou numa cidade. E então eu preferi escolher praticamente aquilo que é a introdução, parte da introdução que o próprio Fernando Santos faz ao livro e onde explica o que ele pretendeu e o que lhe parece estar no livro e todas essas razões. A ideia de escrever este livro surgiu há muitos anos, mas tornou-se obsessiva quando, nos anos 90, a acentuada queda numérica da imigração portuguesa para os Estados Unidos tornou perceptível que um dia as comunidades de New Jersey, perdida a língua e possivelmente a cultura, se esvairiam na sociedade americana. Ficariam assim os luso-americanos sem vestígios em terra de onde foram as rotas dos seus antepassados pelo mar e pelo ar até atingirem esta costa, os seus dias pioneiros e o que eles fizeram quando falavam e conviviam em português nos clubes recreativos e sociais, enquanto se preocupavam com os mais vulneráveis nas associações de solidariedade que criaram, enquanto concretizavam projetos nascidos das suas empresas ou nos gabinetes das suas companhias fundadas e geridas por connacionais, ou enquanto se entregavam à expressão da fé nas igrejas comunitárias dos vários credos. A perda da língua e possivelmente a perda da cultura são vias que já percorreram os Estados Unidos noutros grupos nacionais e que infalivelmente um dia serão também chão das atuais comunidades luso-americanas que ainda se expressam na língua nativa e que ainda se revêem nos valores e nas tradições que os seus antepassados trouxeram na bagagem. Apesar de sentarem vários anos de investigação, este livro pretende ser, sobretudo, um livro de divulgação e escrito dentro do mais estreito serviço do sentido público. É mais descritivo do que aprofundado. Deixa pistas e explicações, contudo, por onde os outros, a partir deste levantamento, poderão encontrar constantes as intermitências e os recuos do nosso devir comunitário. Ao contrário do que acontece com outras comunidades portuguesas numerosas nos Estados Unidos,
a de New Jersey não teria, sem este livro, um suporte bibliográfico público e de acesso fácil para que conste o nosso passado e o presente para as gerações futuras. Deixo assim, no único lugar, nas páginas deste livro, pioneiros e figuras mais contemporâneas, rotas, cais de chegada, sonhos, realizações e desaires dos portugueses e lusodescendentes que são nos Estados Unidos, e neste caso, no estado de New Jersey, o nosso património coletivo. Sem querer abusar do canto 10º dos Lusíadas, aqui vereis presente coisas juntas que se acham raramente. Tudo isto para que não se esqueça nem a saga do imigrar, nem as vidas da imigração, nem as obras sonhadas dentro da pátria, mas que tiveram de ser construídas fora dela. Este, digamos, é o conteúdo básico da introdução do livro e que penso que reflete bem. Gostava de acrescentar que ele está, e é uma das minhas grandes preocupações também, ele tem em preparação um estudo sobre a história do ensino do português nos Estados Unidos. Penso que é pela língua que passa o manter-nos vivos. Curiosamente, ontem, levando o meu neto a uma atividade desportiva, encontrei-me sentado ao lado de uma senhora que tinha também 2 filhas, e pelo uso de meia dúzia de palavras, eu assim, a senhora é portuguesa. E realmente começámos a partir daí a conversar e perfeitamente de acordo a importância de mantermos nas crianças, mesmo quando elas não falam o português, vamos falando, vamos dizendo, vamos repetindo, e a partir daí será fácil as crianças entenderem a nossa história nos livros do Fernando Santos e nos outros muitos que se encontram nos Estados Unidos, publicados em português. Muito obrigado, João, muito obrigado. Na realidade, o Fernando Santos tem feito um trabalho magnífico e a gente depois, um dia, vamos falar sobre a possível publicação desse livro aqui na nossa Bruma Publications. Vamos a ver. Eu vou passar então para a última, portanto, para o que são as últimas leituras. É, portanto, um livro de poesia, E da Carne se Fez Verbo, e aliás, talvez um dia a gente tenha uma conversa os 4, porque e até podemos começar já a pensar, aliás, o Maion Dias escreveu um pouco sobre isso, porque é que muitos dos trabalhos literários que têm sido feitos nas nossas comunidades, particularmente, não só agora, mas particularmente há 50 anos, há 100 anos, eram muito virados para a poesia, para o verso, para a poesia. Há muito mais poesia luso-americana do que há criação ficcional, portanto, em termos narrativos, em termos de romances ou contos. Temos de falar um dia sobre isso. Mas escolhi 4 poemas curtos, para não levar mais dos 5 minutos, como disse a Manuela, de José Francisco Costa. E que dão, portanto, espero eu, que acabem por dar, portanto, a tónica àquilo que eu disse sobre o livro dele. O primeiro chama-se No Tempo de Outra Era. Mamã, ilha, mantilha chorava assim. Pensei 1000 luas em não ser ilha. Vavó, ilha, velhinha soluçava de estar-te, roguei 1000 pragas para não ser terra. Mamã, ilha, maminha, derretia-se então. Meus filhos, quando se abre uma nesga, atiram-se ao mar. Mamã e vavó não diziam mais, e vavô do mar mandava. Abram as nuvens, tragam o sol a curar panos, vem aí um vapor. O segundo poema é, portanto, também muito da ilha, e que intitula-se Oração da Noite. Na ilha as coisas são da minha idade, porque ressumam ternura verde. Na ilha todas as cores são a verdade nascente do que mata a sede. Na ilha o sol se ergue ou se esconde como em afago do líquido gomo. Na ilha
todas as horas se enfeitam de puro tempo sem dono. Na ilha me deito, nela me levanto, num bafo de Deus e do Espírito Santo. Um outro poema, portanto, o terceiro, é um poema, portanto, muito conhecido, do José Francisco Costa, e tem um título em inglês. Chama-se Oh Say, Can You See? E, portanto, todos aqueles que sabem, obviamente, a história da América e o hino americano sabem um bocadinho estas palavras de onde vêm. Oh Say, Can You See? Ó nova Inglaterra dos meus invernos com neve, frio, desamor, brancura, alma sem cor. Ó nova Inglaterra do meu sonho alongado sobre a noite, pesadelo de medo, feito onde a voz da vovó ainda é um lullaby. Quando a gente aqui chegava, o sonho à terra vendia, o nosso corpo ficava, a nossa alma partia. Ai, Boston da minha viagem, porta, doca pronta para o desembarque da vida. Ai, Boston do meu desalento, sorrir à aventura, onde a voz de papá é a única alma viva. Chegamos para viver, nos olhos seca-se o pranto, mas quantas vezes ficar é morrer de desencanto? América, da minha loucura, estrada do meu descaminho. América, minha rica desfortuna. E por último, o poema chamado Aquilândia, que tem muito a ver com a Lusalândia e com as lândias todas que nós criamos, portanto, míticas aqui nos Estados Unidos. Aquilândia. Ouço-os a falar línguas vivas entre eles e recolho as raízes. Vejo-os que vestem jeans desfeitos, caídos cabelos, a fruta cores. Tenho-os por irmãos que me topam à esquina na incerteza de entrar e o receio sustenta o medo de que o sotaque seja a cor da minha língua. E, portanto, temas, obviamente, da ilha e da imigração e desta forma de estar no mundo muito bem tratados pelo José Francisco Costa. Muito obrigado, portanto, José Luís da Silva, Manuel Amarujo, João Martins, muito obrigado àqueles que nos acompanharam. Prometemos sempre fazer isto em menos de 1 hora e vamos cumprir o calendário como sempre. Muito obrigado a todos, mais uma vez muito obrigado ao Rádio Ilhéu por estar a publicar os textos de semana a semana e também ao João Manuel Dias e à Rádio Portugal e USA por retransmitir Olhos nos Livros, palavras de costa a costa, e muito obrigado àqueles que nos estão a seguir hoje. O programa, portanto, esta nossa conversa, como sempre, fica também arquivada em 2 fontes, uma mais acessível a toda a gente, que é o canal Fresno State YouTube, e a outra menos acessível por enquanto, porque está em processo de transcrição e tudo isso, mas também importante para a criação das memórias do futuro, como disse o João Martins há pouco, portanto ficará obviamente gravado no arquivo digital do Portuguese Beyond Borders Institute, portanto da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno. Do Facebook, esqueceste. E esqueci-me do Facebook, exatamente, que é tão efêmero também, não é? Acessível a toda a gente, não é? Mas estamos no Facebook, como disse a Manuel, e aliás, onde muita gente nos está a seguir, onde temos tido belíssimos comentários. Então sempre se podem ver depois, claro que podem ver depois, é a maneira mais fácil quando nós não temos um horário compatível com tanta coisa que acontece, vamos depois e é fantástico estar lá a gravação. Eu sou pró-Facebook por causa disso, acho que é muito importante. Exato. E portanto está, como disse a Manuela, no Facebook e estará também na YouTube para aquelas pessoas que não são membros do Facebook por uma razão ou outra, não é? E depois nós fazemos a ligação através do Facebook também. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos continuar a semana que vem, na terça-feira, através do Facebook. Um pouco de calor, está aqui 30 graus, são 6 horas da tarde, ainda está 30 graus. Faz-nos inveja. Um abraço para todos, olhos nos livros e até uma próxima oportunidade. Muito boa tarde, boa noite para todos. Um abraço. Até breve. Até breve.
Um abração. Muito obrigado.